Série Assim diz o Senhor. Estudo número 26. Consagração. Pergunta 1. Que oferta ordenou o rei Ezequias que se fizesse quando ele estabeleceu o culto no templo? E deu ordem Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto ao Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. Segundo livro de Crônicas 29, 27. Resposta bíblica. O rei Ezequias ordenou que se oferecessem holocaustos sobre o altar de Deus. Pergunta 2. Depois de se haver o povo unido neste serviço, como interpretou Ezequias a sua significação? E respondeu Ezequias, e disse: Agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. Segundo Crônicas 29, 31. Resposta bíblica. Ezequias ressaltou ao povo que todos os que participaram deste serviço de louvor agora estavam consagrados ao Senhor. O holocausto, oferta queimada em outras versões, da manhã e da tarde ou contínuo sacrifício, Êxodo 29 e 42, simbolizava a diária consagração do povo ao Senhor. Pergunta 3. Como é esta consagração encarecida a todo cristão? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Resposta bíblica. Paulo apela a todo cristão que apresente o próprio corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou seja, preservar ao máximo a saúde do corpo e sua integridade para que nos acheguemos a Deus como oferta perfeita. Pergunta 4. O que se declara ser o contínuo sacrifício de louvor? Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15. Resposta bíblica. Na Igreja cristã, o sacrifício contínuo é o louvor ao nome do Senhor, proferido pelos lábios daqueles que confessam que são cristãos. Pergunta 5. Como deve ser o culto de consagração levado avante pela Igreja cristã? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para ofertar sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 5. Resposta bíblica. O culto cristão deve ser de ofertas espirituais para louvor e adoração que sejam agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pergunta 6. Quem deu o exemplo de completa consagração? E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 27 e 28. Resposta bíblica. O maior exemplo de plena consagração foi dado pelo Filho do Homem, Jesus Cristo. Pergunta 7. Que posição tomou Jesus entre os seus irmãos? Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve.
Lucas 22, 27. Resposta bíblica. Jesus assumiu a posição de servo entre todos os seus irmãos. Pergunta 8. Em que consiste a semelhança com Cristo? Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5. Resposta bíblica. A nossa semelhança com Cristo implica em termos o mesmo sentimento que ele teve, ou seja, plena consagração, plena entrega e serviço aos semelhantes. Pergunta 9. Que foi Cristo levado a fazer por seu espírito de humildade e consagração? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 7. Resposta bíblica. Jesus tomou a forma de servo para comprovar sua humildade, consagração e espírito de serviço em prol do outro. Pergunta 10. A que ponto se humilhou Jesus? E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 8. Resposta bíblica. Jesus foi obediente, consagrado, humilde, até a sua própria morte, e morte de cruz. Pergunta 11. Como nos exorta ele à mesma consagração? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Resposta bíblica. Jesus nos instruiu a tomar sobre nós mesmos o seu jugo, aprender dele e, é claro, imitá-lo em suas atitudes de humildade e serviço em prol do semelhante. Pergunta 12. O que tornou ele a condição do discipulado? Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Resposta bíblica. Todo discípulo do Senhor deve renunciar a tudo e a todos para imitá-lo, obedecê-lo e também servi-lo, bem como servir a todos os demais. Pergunta 13. O que prova que a pessoa não pertence a Cristo? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. Resposta bíblica. Se a pessoa não tem o espírito de humildade, entrega, consagração e serviço, espírito este demonstrado por Cristo, esta pessoa não é dele, ou seja, não é cristã. Pergunta 14. Como deve andar aquele que professa estar em Cristo? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Resposta bíblica. Toda pessoa que segue a Cristo deve andar como ele andou, ou seja, imitar-lhe os passos, as atitudes e o amor que ele sempre demonstrou pelos seres humanos. Pergunta 15. Pertencemo-nos a nós mesmos? Ou não sabeis que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? 1 aos Coríntios 6, 19 a 20. Resposta bíblica. Não pertencemos a nós mesmos. Somos de Cristo. Somos de Deus. E, é claro, toda a nossa vida deve ser entregue a Ele e também ao serviço para os semelhantes. Pergunta 16. O que somos, portanto, exortados a fazer? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo,
e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20. Resposta bíblica. Somos exortados a glorificar a Deus em nosso corpo, e não a nós mesmos, fazendo nossa própria vontade, inclusive em muitos casos, prejudicando a saúde e a integridade do corpo. Devemos entregar também plenamente ao Senhor o nosso espírito, para que em tudo sejamos consagrados a Deus. O nosso tempo, forças e meios pertencem a Deus e devem ser dedicados a seu serviço. Pergunta 17. De que é templo o corpo dos cristãos? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? 1 Coríntios 6:19. Resposta bíblica. O nosso corpo é templo para o Espírito Santo. Ele deve habitar em nós, pois ele vem de Deus para nós. Portanto, um corpo totalmente consagrado, dedicado ao Senhor, preservado em saúde plena, será, sim, a habitação do Espírito Santo. Pergunta 18. Quando verdadeiramente consagrada, para que está a pessoa preparada? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Resposta bíblica. Toda pessoa verdadeiramente consagrada e preparada deve dizer ao Senhor: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para prestar todos os serviços que posso prestar aos meus semelhantes, para anunciar o Evangelho, para ser um testemunho vivo da Tua palavra e da Tua vontade. Pergunta 19. De que outra maneira é expressa essa boa vontade para o serviço? Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores e os olhos das servas para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus. Salmo 123, 2. Resposta bíblica. Toda pessoa devidamente consagrada ao Senhor está sempre com os olhos atentos para o que o Senhor nos quer dizer e ordenar. Servir a Jesus, oh que doce prazer, nele há alegria e gozo eficaz, é seu confiar e cumprir o dever, compensa servir a Jesus, compensa servir a Jesus, mais e mais, compensa, pois bênçãos produz. Seja senda da glória difícil demais, serás feliz servindo a Jesus. Compensa servi-lo embora sofrer, fazendo que for é bom ser leal, traz graça infinita cumprir-lhe o querer, compensa servir a Jesus, compensa servir a Jesus, mais e mais, compensa, pois bênçãos produz.
seja senda da glória difícil de